Tua segunda-feira tá braba? Tá. A minha tá braba, bem braba. Não é por acaso que eu tô trazendo esse caso, principalmente quando temos semanas muito brabas e períodos muito brabos. Temos que tomar cuidado com uma coisa que eu sempre alerto, que é o quê? Autoajuda. Então, assim, é legal se autoajudar, mas vocês vão conhecer aqui uma seita, basicamente, aí pautada no que seria uma autoajuda disfarçada, porque a autoajuda pode ser uma manipulação sem você nem mesmo perceber. E essa seita que eu tô falando é uma das seitas consideradas mais destrutivas da história. E nós vamos falar da Nixon, ou Nexon, que era uma empresa, basicamente, que fazia o quê? Uma ajuda para as pessoas, era quase como uma base também de autoajuda, mas que ajudava pessoas a chegar a altas performances executivas em qualquer esfera da sua área de trabalho. O curso perfeito, né? Só que as coisas não eram desse jeito e tava todo mundo na mão de um maluco. E eu vou explicar para vocês passo a passo como funcionava essa seita, como a Alison Mack, a moça lá da série do Smallville, acabou se envolvendo nisso, e não apenas se envolvendo, mas sendo uma das cabeças de uma das organizações dentro dessa outra organização, que era a Nixon, que fazia mulheres ali como escravas sexuais. Isso é pesado. Bom, essa história é muito boa. E outra, né? Temos coisas parecidas aqui no Brasil também. Eu acho que vale a pena. Deu bastante trabalho, gente, fazer essa pesquisa. Então, por favor, deixem o like de vocês, tá? Pra ajudar. Compartilhe com os amigos de vocês também. Marquem as pessoas. Postem nos stories que eu reposto. Também me sigam no Instagram, no @JoyceRodriguesOficial, que por lá, se o YouTube não notificar vocês, eu acabo notificando. Peço para vocês que tenham um pouquinho de paciência, porque a história é longa, tá? Então agora eu vou chamar a vinheta pra gente não demorar mais e a gente já começa. Eu vou explicar pra vocês passo a passo como tudo acontecia e como tudo terminou também, tá bom? Então, Penny, Jack, vinheta. Bom, a Nixon ou Nexon, né? Eu vou falar Nexon. Era uma empresa basicamente que não era uma empresa de pirâmide, mas ao mesmo tempo era sim um esquema de pirâmide. Bom, os criadores desse programa, vamos colocar assim, era o Keith Raniere e também uma mulher chamada Nancy Saltzman. A Nancy Saltzman, ela era especialista em programação e reprogramação neurolinguística e também era hipnóloga, tá? Então ela hipnotizava pessoas. E quem era o Keith Raniere? O homem mais inteligente da história. Era mais ou menos isso. Em 1989 ele acabou ganhando um Guinness de maior QI entre 3 pessoas. Parece que esse Guinness, esse livro dos Guinness só saiu na Austrália com um teste de QI que só eles na época conheciam, porque ninguém mais conhece, assim, tipo, era um teste quase que fake ali. E ele também, quando era criança, ele foi tido como superdotado. Então, ele perdeu o pai muito cedo, depois com 18 anos ele perdeu a mãe. E o cara, ele era o superdotado, então ele era Deus. Era mais ou menos isso. Ele curtia essa ideia, assim, de ser superior, a raça superiora e tal. Mas o Keith, mesmo antes de vir com essa história toda da Nexon, ele já tinha trabalhado e tentado fundar outras empresas. Então, em 1990, ele funda uma empresa ali também com esquema de pirâmide, só que isso parece que é proibido nos Estados Unidos. Então, ele acabou sendo processado, teve vários, mas muitos processos mesmo, e também algumas acusações que iria partir ali depois de um tempo, depois que a Nexon já tinha sido criada, também como abuso de menores, tá? E menores que eu tô falando são bem menores. Esse homem, ele se colocava como um cientista, então ele dizia que ele era formado em matemática, química, biologia, ciências. Bom, o cara tinha uma porrada de faculdade. A questão é o seguinte, ele tinha mesmo, mas ele passava nessas faculdades com notas baixíssimas, então ele não era assim, né? Não, ele não era, mas ele se colocava como um cientista. E depois que essas empresas que ele montava faliram, e as pessoas se perguntavam muito isso depois, lógico, né? Depois que sai da seita, como uma pessoa que conseguiu falir tantas empresas de repente quer ensinar você a ganhar mais dinheiro.
Então, ele começou isso, o esquema de pirâmide, quando foi cortado, ele começa, então, a trabalhar com a Nixon, ou com a Nexon. Uma hora eu vou falar Nixon, uma hora eu vou falar Nexon, beleza? Bom, mas é isso aí. Então, ele encontra a Nancy. A Nancy, ela era uma mulher muito boa, e nem sei se ele também não caiu meio que fisgado ali na Nancy, porque a Nancy, ela era muito boa com reprogramação e programação neurolinguística. E também hipnose, mas acontece que os dois acabaram ali se juntando, era Pink Cérebro e os dois iam dominar o mundo. E olha, gente, faltou pouco, viu? Mas faltou pouco mesmo. A Nancy, ela criava e fazia vários programas de neurolinguística, então ela era especialista nisso. A programação neurolinguística, ela é uma coisa que surgiu aí nos anos 70, só que ela é muito perigosa, assim como a hipnose. Porque se as pessoas que fazem e aplicam ela não tiverem certos critérios éticos, isso pode levar pessoas à destruição. E aí, como é que você confia numa pessoa assim, que você conheceu e a pessoa, olha, vou fazer isso aí em você, você não sabe o que essa pessoa está reprogramando no seu cérebro ou programando. Então, os dois se unem e criam, então, o PSE, que seria o Programa de Sucesso Executivo. Então, essa foi a primeira fase ali da Nexon. Eles criam, então, esse programa, as pessoas precisavam pagar para assistir esse curso, e esse curso garantia que você conseguiria altas performances em qualquer negócio que você escolhesse, então você ia ganhar muito dinheiro, isso é uma coisa que chama muita atenção. E a época que ele começou a fazer isso foi a época do quê, gente? Do estouro de manada da autoajuda. Então, os Estados Unidos, por baixo, assim, naquela época, aí as pessoas acabavam gastando por ano em torno de 11 milhões de dólares em livros de autoajuda, programas de autoajuda. Então, chegou a época da autoajuda. E aí, em 2000, então, ele funda a Nexon. Bom, então a Nexon, ela basicamente, ela expande, ela começa a ter uma sede em vários lugares do mundo, Guadalajara, tinha também em Albany, a sede mesmo era em Albany, mas tinham várias ali células, enfim, por todos os Estados Unidos, entre outros países também. E por que que isso foi possível? Porque o negócio em si, ele não era lucrativo. Pagar só os cursos não daria isso para o Keith, mas ele conseguiu uma ajuda filantrópica. As irmãs Buffman, mais precisamente a Claire Buffman, ela acabou ajudando a financiar tudo isso, e com muito dinheiro, porque ela tinha muito dinheiro. O pai dela é um multimilionário, dono das empresas de bebidas da Sierra Grant. Então, por muito tempo, essa mulher começou a dar milhões e milhões de dólares para esse cara, assim. O pai dela era multimilionário, o cara tinha muito dinheiro doado por essa mulher, e ela vivia a vida em agradecimento pelas maravilhas que o Keith tinha feito na vida dela. Então, a Nexon passa a existir em outro nível, com muitas sedes, inclusive as irmãs Buffman tinham outras empresas filantrópicas, ou melhor, tinham algumas, porque essa não era uma. Então, um dia, elas ofereceram $1 milhão para o Dalai Lama aparecer, né, nesse encontro aí de filantropia, e acabou tirando fotos com o Keith Raniere. E, no fundo, era isso que elas queriam. Imaginem só, você ter um local onde você diz que você já tinha treinado um chefe de Estado, que políticos eram mentorados por você, usavam, né, a sua mentoria, que você dava aulas para os maiores diretores de cinema, que você ajudava as pessoas, e você ainda tinha o endosso de estar ali, ó, coladinho com o Dalai Lama. Então, eram vários aspectos que faziam com que as pessoas olhassem e quisessem ficar. Entre esses aspectos eram também as pessoas que frequentavam, que não eram desconhecidas. Então, quando existiam encontros ou fotografias, você via ali, por exemplo, a família do presidente do México e o próprio presidente do México, você via o Gerald Buckley. Quando você ia participar de uma reunião, por exemplo, você ia para a casa do Eric Clapton, que muitas vezes não estava lá, pelo menos não foi relatado nenhuma vez, mas a casa dele foi utilizada, uma casa em Van Nuys. Então, tudo isso é contado, por exemplo, de várias perspectivas, cada pessoa conta a sua, mas um elemento, ou melhor, 3 elementos, sempre são muito fortes. Keith Raniere, Nancy Saltzman e também Alison Mark. A Alison, ela funcionava desde o início dentro da organização, porque ela era da indústria do entretenimento, e isso fazia com que muitas pessoas acabassem ali a admirando. Então, era fácil para ela chamar pessoas para entrar na Nexon.
Só que isso começou a entrar e começou mesmo pelos lares mais ricos. Então é quando entra uma moça chamada Índia. Então a Índia Oxburgh, ela era neta da princesa da Dinamarca. Então mesmo que eles tivessem vidas normais, eles tinham ali alguma coisa a ver com a realeza. E quando a mãe dela, a Kathleen, recebe um convite para assistir ali um curso introdutório, ou seria ali uma primeira aula introdutória, para saber o que era aquele programa, ela convida a filha Índia para ir junto com ela. A filha dela tinha 19 anos naquela época, fazia faculdade e tudo mais, só que estava passando um tempo na casa da mãe. Então o que ela faz? Ela convida a filha e as duas acabam indo. Então elas dirigem meia hora de Malibu até Van Nuys e quando chega lá, elas enxergam aquilo. Casa do Eric Clapton, vamos assistir a palestra. Então tinha um telão, as pessoas se sentavam e uma mulher começava a falar. Essa mulher era a Nancy, tá? A Nancy Saltman. Então o curso, ele começava assim, com várias ideias e você percebia que as teorias até chegavam a fazer algum sentido. Era uma coisa assim, boba, fraca. Até era, mas assim, fazia ali algum sentido sobre você se conhecer melhor, esse tipo de coisa. E aí depois que o curso introdutório acabou, quando chegou ali num dado momento, elas então partiram para um outro curso, porque eles ofereciam um curso que era um curso mais aprofundado, que era um curso com 5 aulas, então seria ali um primeiro módulo com 5 aulas que custava $3.000, mas existia sempre aquela oferta imperdível que você podia pagar $2.100, tá? Bom, a Índia, ela acabou ficando interessada nessas aulas e queria fazer junto com a mãe. A mãe acabou aceitando e as duas começaram a fazer juntas. Só que essa organização / seita, o que eles faziam? Quando duas pessoas da mesma família, elas entravam, né, e começavam a fazer os cursos, eles tinham a tendência de separar os familiares. Para quê? Para poder trabalhar a cabeça de cada um separadamente. E foi o que aconteceu com a Índia e com a Kathleen. Então, quando chegou lá, em um certo momento, cada uma foi para um grupo. E ali, depois de assistir algumas aulas que levantavam questões éticas, morais, essa coisa toda, cada uma foi para um canto discutir um assunto diferente. Bom, então ali nesses grupos a pessoa era o quê? Fisgada. E depois disso tudo a pessoa passava por uma coisa chamada ES, que era exploração de significado. E isso era muito perigoso, porque o que acontecia? A própria Nancy, que era uma mulher muito treinada em programação, reprogramação e hipnose, ela pegava pessoa por pessoa, sentava com ela e fazia uma experiência com essa pessoa. Queria que essa pessoa se focasse em um medo, alguma coisa que a torturava, poderia ser medo de altura. Tinha um rapaz que dizia ter se curado da síndrome de Tourette. Então, tinham muitas pessoas que tinham problemas seríssimos, que acabavam passando por essas ES e ficavam bem. Então a própria Kathleen, ela também chega a passar por essa ES e ela começa a lembrar de coisas da infância dela, como por exemplo quando ela era muito pequena, tipo com uns 4 anos de idade, ela lembra que ela estava numa situação estranha com um cara, tipo uma situação estranha sexualmente. Depois ela, como ela também era atriz, ela fez aquela série Dinastia, acho que mais ou menos ali nos anos 90. Então ela começou a lembrar dos assédios que ela já tinha sofrido dentro dos, enfim, dos testes para atriz, dos diretores e tudo mais. E ela começou a lembrar aquilo. E ela se sentiu muito bem, porque ela falou que depois que ela se levantou, ela foi diagnosticada pela Nancy como uma pessoa que tinha medo de homens poderosos. Mas acontece o seguinte, quando as pessoas saíam dali, elas se sentiam mesmo libertas. Então aquilo era uma sensação muito boa, porque é aquilo, é o princípio da droga. Ela precisa ser muito boa, você não vicia. Então, quando ela saiu de lá, ela achou que aquilo era bom. Mas passou um tempo, a filha dela falou que queria fazer esse segundo módulo, que custaria aí $3.000 para ela e 3.000 para a mãe. Falou que queria fazer com a mãe, foi todo aquele rolê. Só que a mãe continuou nas aulas, a filha também, só que em grupos separados. E aí o que começou a acontecer? A mãe dela foi direto fazer ali um curso, que inclusive ela foi fazer com o marido dela, a Kathleen. E quando chegou lá, ela viu uma situação estranha. Na casa dos anfitriões que iriam dar aquela reunião, ela viu a esposa do cara lá, do dono da casa, dormindo no chão. E o cara dormindo na cama. E ela perguntou por que ela estava dormindo no chão. Então ela disse que ela estava pagando um castigo. Aquilo deixou a Kathleen muito assim acesa, acendeu alguma coisa dentro da Kathleen ali, um alarme de perigo.
E a filha dela, querendo ou não, estava metida nisso também, então o alarme é dobrado. E depois de um tempo, saíram algumas matérias e ela também começou a buscar coisas sobre o Keith Raniere. O Keith tinha sido apontado como um abusador, então aquilo assustou muito ela. Ela mostrou isso para a Índia, mas a Índia não deu nenhum crédito. E porque também a Kathleen, no início, não pegou a filha e, enfim, né? Deu aquele esporro básico, porque a filha dizia que sabia dessas coisas, que já tinham comentado sobre isso e que aquelas garotas estavam mentindo, porque queriam destruir a Nixon e também arrancar dinheiro, e que aquilo já tinha sido explicado. A Kathleen, que era uma mulher um pouco mais instruída, foi procurar saber se houve uma continuidade de processos, se aqueles processos tinham sido levados para frente, mas não tinham. Então, eles foram, apareceram e depois desapareceram. Entre eles tinha de uma garota de 12 anos, para vocês terem uma ideia. Bom, então tudo bem, ficou por isso mesmo. E a própria Kathleen diz que a filha dela, a Índia, ela começou a ficar muito bem. Então ela começou a desabrochar, ela vivia melhor, ela ia uma vez por semana nas reuniões, até que ambas, tanto a mãe quanto a filha, foram convidadas para fazer o GNS, que era uma espécie de jornada de gênero, que era para cada um entender o seu gênero. Então, o GNS tinha como conceito o seguinte: era um grupo de mulheres, mas o curso em si era criado por um homem. Esse homem seria o Keith Raniere. Bom, então nesse curso, a Nancy, ela dizia o seguinte, era basicamente isso: os homens, eles foram feitos e são feitos para não serem monogâmicos. Então eles têm a capacidade superior à da mulher de poder ter um relacionamento sério e ainda assim ter vários relacionamentos com outras pessoas. E que as mulheres não tinham essa capacidade e por isso as mulheres tinham que ser monogâmicas, porque as mulheres eram sentimentais e pensavam organicamente. Então, os homens agem, as mulheres sentem. Então, ali as mulheres já eram colocadas como inferiores. E isso, ela usava muitos conceitos do próprio feminismo, mas ela aplicava a misoginia nua e crua. Então, as mulheres começaram a olhar aquilo, começaram a achar aquilo estranho, algumas, mas depois as coisas faziam um sentido que depois nem elas conseguiam explicar por quê. Mas é claro, ela usava muitos métodos ali de programação neurolinguística e até não sabemos se ela não usava ali uma espécie de hipnose coletiva. A hipnose coletiva, ela só funciona se você confiar ou acreditar muito na pessoa que está aplicando aquilo, ou você tiver alguma admiração, ligação, contato. Aquilo vai funcionar, vai ter uma influência sobre você. E quando essas reuniões começaram a acontecer, muitas pessoas já tinham isso. Então não é difícil disso ter acontecido nas reuniões, mesmo se elas não soubessem. Mas em um futuro próximo, algumas pessoas aí vão aparecer e a gente vai perceber que existe assim. Até que essa aula acaba, então existe uma nova aula que chama O Caminho de GNS. Não parava, era curso que não acabava mais e todos... Você conseguia ir por um precinho módico de 10 mil dólares, 8 mil dólares, coisas assim, tá? Então, quem não tinha dinheiro fazia o quê? Quem não tinha dinheiro, a Alison Mack, que é lá a garotinha do Smallville, ela pagava tudo. Só que depois você tinha que trabalhar para ela. Porque funcionava numa base assim de indicação. Então, pelo que eu entendi, esse trabalhar para a Alison era justamente isso. É você fisgar mais pessoas e levar para dentro da Nexon. Então, elas faziam isso. Então, tinham garotas ali que deviam 80 mil dólares, 90 mil dólares, 100 mil dólares. Então, a Alison ia dando isso, só que depois ela sabia como pedir de volta. E esse pedir de volta era bem complexo. Bom, então inicia-se aí essa jornada do caminho de GNS e no meio dessa jornada, coisas começam a se banalizar. Coisas como, por exemplo, o abuso. O abuso porque a filosofia era a seguinte, aquela coisa meio bem New Age mesmo de... Ah, não, você cria a sua própria realidade. A gente já até imagina qual é o segredo que a gente tá falando. Mas você cria a sua própria realidade, você só pode ser abusado se você se sentir abusado. Então você, no fundo, abusaram do seu corpo, porque você é egoísta. Porque se aquela pessoa tem um desejo e você nega, você tá errado. E se você sentir que você tá sendo abusado, você tá mais errado ainda. Porque você tá se fazendo como vítima. E não existem pessoas piores do que vítimas. E pessoas que criticavam esses conceitos eram chamadas de supressores. Os supressores eram pessoas que queriam atrapalhar
esse trabalho tão magnífico do Keith Raniere, que basicamente era o seguinte: o que era no início uma ajuda para você aumentar a sua eficiência nos negócios ou coisas assim, acabou virando algo como um único homem se levanta para salvar o mundo. Então ele se levantava ali quase como um novo Jesus Cristo. E coisas estranhas aconteciam desde o início. Por exemplo, para você entrar na sede, você tinha que bater palma, falar, dá licença mestre, e depois viva a vanguarda, ou bater palma para a vanguarda. E quem era a vanguarda? Vanguarda era o Keith Raniere. Então já era um culto desde o início, pois já tinha uma pessoa ali a ser cultuada, que era o Keith Raniere. E quando questionados por que eles tinham que fazer isso para esse tal de vanguarda, as pessoas tinham a instrução que ele, por ter sido o homem que criou tudo aquilo, era uma forma de homenageá-lo. Então era basicamente assim que eles definiam. Bom, então o caminho de Genés continua e a Índia está participando de tudo isso, vendo o mundo novo, até que um dia dizem assim para ela: olha, você é muito colada com a sua mãe, você não consegue se desvincular da sua mãe. E aí ela começa a entender aquilo como verdade. E quando ela foi fazer a ES dela, que era a exploração de significado, que foi o que a mãe dela também passou, o diagnóstico dela foi que ela era muito, mas muito dependente da mãe dela e que aquilo tinha que mudar de algum jeito. Era a missão dela. Então eles começavam a ridicularizar ela a um ponto que ela acabou afastando a mãe dela. Então esse é um novo passo de uma seita, fazer você se afastar das pessoas que podem perceber que tem alguma coisa errada e tirar você de lá. Então ela começa a fazer isso com a mãe dela, ela começa a afastar a mãe dela e ela começa a participar cada vez mais de cursos e cursos. Até que ela decide largar a faculdade, porque ela percebe, ela é instruída dentro da Nixon, que não vale a pena fazer faculdade, que o curso vale muito mais do que uma faculdade. Ela ficaria incrível, coisa que a faculdade não daria para ela. O avô dela tinha deixado para ela um dinheiro grande para ela fazer faculdade, cuidar da educação dela, coisa que ela foi enfiando tudo dentro da Nixon. Então ela conseguiu seguir e se afundar cada vez mais nessa seita, gente. Bom, milhares de mulheres apareciam, a Nixon era enorme, então tinham sedes no mundo inteiro. Mas como eu disse para vocês, a sede oficial ali seria em Albany. Então, quando tinham festas ou encontros, as pessoas do mundo inteiro se encontravam em Albany. Dinheiro também não era problema para essas pessoas, era uma pessoa ou outra ali que não tinha condições financeiras. Quando eles percebiam que tinha uma pessoa potencialmente rica, né, que poderia doar muito dinheiro para a Nixon, eles começavam a fazer um programa diferente. A Nancy começava a aparecer no meio da aula do primeiro módulo, coisa que não era normal. Por quê? Uma das coisas também que é muito importante é você se sentir especial. Então eles conseguiam fazer isso, eles te deixavam empoderado, especial, tipo, existe alguém muito importante vindo falar com vocês logo de cara. E era isso que eles queriam cativar essas pessoas para que essas pessoas soltassem muito dinheiro para eles. Bom, então desde o início isso começou a mexer muito com a cabeça da Índia e entre outros jovens, mas não eram só pessoas jovens, existiam casais. A Kathleen, por exemplo, quando ela começou a ver isso, ela parou com os cursos e ela tentava alertar a filha dela. Mas existiam casais mais velhos, assim, que já eram pais, por exemplo, que continuavam. Então você via na Nexon pessoas de 50, pessoas de 60 anos, você via pessoas de todas as idades. E também você conseguia ver jovens ali misturados, não apenas maiores de idade, como também menores de idade. Então tinham pessoas, por exemplo, casais que levavam os próprios filhos. Então assim, era uma coisa perigosíssima. Dentro das aulas, das palestras e as coisas que acontecia, ele banalizava o crime. Então, por exemplo, ele falava sobre abuso e convencia a pessoa que o abuso só existe se você se sentir abusado, se você reclamar da vida. E se você reclama da vida, você é fraco. Se você reclama das circunstâncias, você é fraco. Então a pessoa começava a olhar aquilo e pensar assim, putz, sou eu e não a pessoa. Então isso é muito, muito perigoso. Ele foi fazendo isso, só que ele foi fazendo isso cada vez mais. Então ele foi cada vez mais colocando na cabeça das pessoas e falando repetidas vezes que o abuso é de responsabilidade de quem se sente abusado e não do abusador. Então ele começa a contar histórias, por exemplo, mais cabeludas a cada momento. Então ele começa, por exemplo, os povos antigos, né? Os pais, por exemplo, iniciavam a vida sexual das filhas e as filhas gostavam. Então, quem problematizou isso foi a sociedade. Então, assim, não era uma ética e moral.
Quem disse que era imoral foi a sociedade. E as meninas gostavam. E aí ele contava algo de muito tempo atrás, depois ele trazia uma história mais recente e as pessoas não percebiam isso. E quando você pega os discursos do Keith, você começa a perceber que nada tem a ver com nada. Ele fazia um rodeio gigante para falar uma coisa absurda no meio, que muitas vezes envolvia bebês. Então, assim, eram coisas muito bizarras mesmo. Se existe mesmo uma essência do mal, é esse homem, porque ele ia matando aquele monte de gente, assim, aos poucos, ia quebrando tudo que aquelas pessoas acreditavam de ético, de, enfim, de moral, de tudo. Ele ia quebrando palestra a palestra e ele se colocava ali como um cientista, então ele sabia do que ele estava falando. A primeira coisa que ele fazia as pessoas entenderem é que ele era extremamente inteligente, que ele sabia do que ele estava falando e que as pessoas, se seguissem ele, só conseguiriam vitória. A própria Claire, ela aparecia várias vezes, a Claire Buffman. Ela aparecia dizendo que a vida dela nunca poderia ser melhor. Que um dia o Keith tinha perguntado para ela qual era a importância dele na vida dela. E ela basicamente colocou quase que a existência dela. Como se o Keith tivesse devolvido o motivo dela viver, um ideal para a existência dela. Então a coisa, gente, era muito puxada. Só que essas pessoas, elas já estavam em outro nível. Por exemplo, a Claire Buffman, ela já estava com uma cor de faixa muito avançada. E a gente já vai falar desse negócio das faixas, que é um outro sistema também. Então, dia após dia, essas pessoas iam sendo treinadas. E aí foi explicado o seguinte, que você podia ter carreira dentro da Nexus. Tudo funcionava com uma base de faixas. Então, assim como o judô, existiam várias cores de faixa. Cada cor de faixa exigia da pessoa alguma coisa. Então, você podia ser de instrutor, a inspetor, a gerente, a chefe, a presidente, que era o caso da Nancy. Então, cada pessoa ali tinha uma cor de faixa. Então, começava com as cores de faixas bem baixas e conforme a pessoa ia tendo proeficiência, ela chegava a faixas maiores. E qual era a forma de você passar de faixa? O recrutamento. Então, quanto mais pessoas você recrutava, mais fácil era para você passar de nível. E o que o Keith fazia? Para motivar as pessoas estavam ali mesmo em busca de uma solução para melhorar a sua proeficiência na vida, nos negócios e tudo mais, ele pagava um salário enorme para as pessoas de faixa laranja e faixa verde, que normalmente eram as pessoas responsáveis não apenas por recrutar pessoas, mas colocá-las em cursos. Então eles ganhavam, além do salário, comissão pelas pessoas que entravam, e as pessoas que entravam indicavam mais pessoas que ele ganhava também, que indicavam mais, resumindo, esquema de pirâmide. E além disso, ele ganhava também porcentagem nos cursos que ele convencia as pessoas a fazerem. Então tudo era muito dinheiro, mas eram todas as pessoas, eram muitas pessoas. Quantas pessoas eram? Pouquíssimas, diria que aí 3, 4 de cada cor, da laranja e verde. E essas pessoas só eram escolhidas, não era só pela proeficiência delas. No caso dos homens, era quando eles percebiam que aqueles homens tinham mesmo uma capacidade forte de persuasão, então eles eram colocados para fazer isso. E no caso das mulheres, o Keith escolhia pelo critério da beleza, porque ele gostava de mulheres magras e bonitas, extremamente magras, eu diria, e a gente já vai chegar nesse absurdo. Mas ele também fazia isso porque essas pessoas, elas estavam cada vez mais próximas dele, mas muito próximas, extremamente próximas, vocês não têm noção. Para começo de conversa tinha, enfim, vários absurdos. Um deles era o seguinte: uma vez por ano, então, tinha um encontro chamado Dia V, que seria o Dia do Vanguarda, tá? Não é da Vanguarda, não, é do Vanguarda, porque o Vanguarda era o Keith. E nesse encontro, era um encontro alucinante, onde as pessoas faziam várias atividades, era uma coisa do tipo, venha com um propósito, chegue aqui com um propósito, comece a fazer várias atividades que você acha que você não tem capacidade. Então tinha corrida, xadrez, coisa que usava a inteligência, redação, arte, dança, música, tudo e tudo ao mesmo tempo. As pessoas ficavam extasiadas com aquilo, era cansativo. Então, quando as pessoas estavam bem cansadas e com uma carga de adrenalina bem grande, chegava então o último dia. O último dia era reservado para o aniversário. Então, esse dia V, essa semana V, acontecia ali alguns dias antes do aniversário do Keith Raniere. E quando chegava o último dia, que era enfim o aniversário do Keith, eles faziam bolos, era uma festa e cada sede fazia uma apresentação de dança,
fazer alguma coisa para homenagear, então, o Vanguarda, né? Então você via ali várias apresentações e pela primeira vez as pessoas viam, enfim, o Keith. Então você vê o Keith em uma situação de êxtase, empolgação, se sentindo ali se superando e principalmente extremamente cansado, e tudo isso junto cria vulnerabilidade. Depois, algumas pessoas não estavam no primeiro dia, ou melhor, na primeira semana da Vanguarda, já tinha outros anos, mais anos ali que a pessoa já estava, e comportamentos estranhos começavam a ser percebidos. Quando o Keith aparecia, por exemplo, as mulheres o cumprimentavam com um selinho na boca. Ele beijava homens e mulheres com selinho na boca. E quando era questionado se aquilo não era errado, tipo, com quem esse cara tá? Esse cara tem uma mulher, todo mundo beija esse cara na boca. Era dito que ele abriu mão disso. Ele era um santo, assim. Ele era celibatário. Então, ele não ligava para isso. Sexo, beijo, isso para ele não tinha nenhum significado. Ele estava muito acima disso. Você tinha algum bloqueio, então você tinha que ir para onde? Para ES. A ES também era paga. A ES era a experiência de significado, que era para descobrir por que você achava aquilo errado. Vocês entenderam? Cada pessoa que tinha uma dúvida era mandada para um curso, não tinha solução, você não fugia deles. Então você estava sempre ali fisgado, e quando você não queria se render àquilo, você era tido como uma pessoa inferior que precisava de mais treinamento, ou era dito para você ainda não entende, porque você ainda não fez os cursos, você ainda não tem a habilidade, você ainda não tem conhecimento suficiente para entender o significado de tudo isso. Então a pessoa se sente ignorante, e esse é mais um método para fazer uma pessoa ficar presa em uma seita. Bom, então durante o caminho de Genés, as mulheres aprendiam todas aquelas coisas que eu falei sobre os homens e tal, como os homens eram, e também aprendiam o seguinte, que os homens tinham que amadurecer muito rápido, porque eles acabavam tendo de alguma forma que cuidar das mulheres, ou como maridos, namorados, pais, de alguma forma, as mulheres acabavam sendo um peso para eles, porque as mulheres eram só criaturas mimadas que queriam tudo de uma forma, do jeito delas, sabe? Então, eles começaram a fazer com que as mulheres se sentissem mal e um peso para os homens. Então, os homens, no mínimo, que podia acontecer, a única coisa que um homem pedia depois de fazer tudo isso, viver praticamente em servidão a essa mulher, era ter ali o direito de poder fazer sexo com ela. Então, isso tudo era muito pesado. Se você for tirar isso de um contexto de palestra, esse cara estava dizendo, olha gente, as pessoas podem fazer isso. É uma coisa normal, vocês são ignorantes de achar que isso é um crime ou que isso é um problema. Qualquer pessoa pode fazer isso com você. Seu pai, seu irmão, estranho. Então era tudo isso que as moças aprendiam no caminho de Genés. Então o caminho do Genés já não era mais só o Genés, era o Genés 2.0. Então, eles aprendiam coisas ainda mais abusivas que os homens podiam fazer com as mulheres e que eram um direito deles e que as pessoas precisavam aceitar aquilo, e quando elas aceitavam, elas se libertavam. E essa mesma coisa era dita, só que de uma forma diferente para os homens. Então, eles diziam, a gente trabalha, a gente faz de tudo, e elas não dão valor, e os homens ali se abriam. Então aquilo começou a virar o quê? Um dia o Keith vira e diz o seguinte, vamos juntar os grupos do Genés e também o grupo dos homens. Então o Genés era das mulheres. Eles juntavam e faziam uns encontros. E o que acontecia? Não precisa nem dizer, você não precisa ter respeito. Se você quiser, você pode beijar ou fazer o que você quiser com qualquer mulher. Então, os grupos se encontravam e haviam trocas de casais. Lembrando bem, tudo isso acontecia na Nexon. Existe uma outra coisa que a gente vai falar depois. E também existia o SOP. O que era o SOP? Era a Sociedade dos Protetores. E esse grupo era composto apenas por homens. E esses homens, então, eles faziam treinamentos, como, por exemplo, de bater uns nos outros, e tinha até criança ali no meio. Então, eles davam socos e se batia, era muito violento. E eles alegavam o seguinte, que a primeira vez doía, a segunda vez doía, mas depois a intensidade ia aumentando e não doía mais. E essa sociedade dos protetores, então, começaram também a se encontrar com as meninas do Genés. Então, o que acontece? Começou ali um programa que fazia com que você aceitasse certas coisas, como, por exemplo, ser uma pessoa obediente. As mulheres precisavam se sentir obedientes e precisava ser difícil
As mulheres precisavam se sentir humilhadas, porque quando você sente esse desconforto, significa que alguma coisa tá mudando dentro de você. Cara, já ouvi muito sobre isso, mas enfim, né? Tem muita coisa por aí, Jesus. Então elas iam ali para um lugar onde elas começavam a fazer exercícios abusivos demais, assim, barra. Elas tinham que fazer flexões, elas tinham que fazer agachamento e elas ficavam sem comer, elas ficavam sem beber. E esses homens falavam todo tipo de absurdos para elas, sabe? Tipo, você tá com tênis rosa e quando eu olho pra você eu sinto vontade de te... Sabe? Então, assim, era muito abusivo. E as mulheres começavam a chorar. E quando elas choravam, ou perguntavam, ou questionavam, elas iam pra um canto e elas ganhavam um apelido. Tipo, você é a senhora que não tem sentimento. Você é uma pessoa inferior. E aí as pessoas começavam a chamar elas de inferiores. Então ninguém reclamava, faziam chorando. E elas tinham que pedir permissão até para ir no banheiro. E esse treinamento durava até 24 horas. Então era sem comer e para ir ao banheiro e nem beber também. E para ir ao banheiro elas tinham que pedir. Elas tinham que pedir tudo e dizer mestre. Gente, mestre, tá? Mestre, posso ir ao banheiro? Era mais ou menos isso. Então era humilhante, muito humilhante. Elas tinham que se acostumar com aquilo porque fazia parte do desenvolvimento pessoal delas, tá? Não era abuso, não era errado, não era seita. Aliás, não podia falar essa palavra, nem culto, nem seita, era proibido. E o pior de tudo é que no final desse treinamento, depois de todas essas humilhações, as mulheres ainda se sentiam gratas pelos instrutores, por todas as humilhações, por todos os abusos, porque elas puderam crescer e evoluir. E essa era a missão delas. Também existia o sistema de prontidão. O que era o sistema de prontidão? Em torno ali de 600 pessoas ali tinham que estar em esquema de prontidão. Então, por exemplo, o seu instrutor disparava, pronto, você tinha que responder em 1 minuto, no máximo 60 segundos, pronto, no seu celular. Você podia estar dirigindo, você podia estar fazendo o que você estivesse fazendo, não importa. Você tinha que responder pronto. Então as pessoas elas passavam o dia inteiro alerta, porque se o celular disparasse um pronto, você tinha que responder, porque senão você pagava castigo. Os castigos era ficar no frio durante a madrugada, tomar banho gelado e algumas pessoas até apanhavam. Então assim, esse pronto, esse colocar, era quase um exército sendo treinado, era mais ou menos isso, mais de 600 pessoas de prontidão para o que quer que, enfim, o Keith Raniere precisasse, mas ele nunca precisava de nada. Nesse período aqui ainda, era só um teste ali para ver se as pessoas estavam mesmo com o seu tempo ocupado e estavam à disposição, as pessoas estavam dispostas a fazer tudo o que ele mandasse, eram pequenos testes. E aí começavam a vir as perguntas, o que e até onde você é capaz de ir por mim? Eu, Keith Raniere. Até onde você é capaz de ir pela Nexo? O que você pode fazer? O que de mais absurdo você pode fazer em prol da Nexo? E essas coisas começaram a serem levantadas e os anos iam se passando e a Índia começou a ficar lá dentro e ela decidiu que ela ia ser instrutora. Não precisa dizer que quando a Índia decide ser instrutora, ela começa a indicar outras mulheres e isso começa a ficar muito problemático para ela. E ela fazia, mas ela nunca subia de faixa, porque era um esquema. Então, ela não subia de faixa porque ela tinha que estar ali recrutando, ela era melhor recrutando. Eles não iam pagar um salário para uma pessoa rica, eles iam tentar encher os olhos de quem não tinha muito dinheiro, e não era o caso dela. E esse não subir nunca começava a despertar nas mentes que estavam fracas depois de tantas sessões ali, acabavam ficando fracas. E o que elas acabavam fazendo? Entrando em desespero, porque os anos iam passando, os cursos não acabavam, era dinheiro que não acabava mais para pagar esses cursos, e a pessoa não conseguia evoluir lá dentro. Quem queria crescer dentro da Nexon precisava disso, precisava dessa troca de faixa, troca de cores. E isso nunca acontecia com a Índia, e ela começava a ficar cada vez mais dependente e também separada da família dela, se separou de vez da família. Quando ela disse para a mãe dela que ela ia ser instrutora, a mãe percebeu que ela não estava mais em um curso, porque os instrutores tinham aquilo como estilo de vida. Então ela sabia que a filha dela estava entrando numa coisa que afastaria as duas. Então, com isso, a Índia começou mesmo a se afastar, a trabalhar a dependência dela, né? Não era se afastar, trabalhar a dependência familiar. E também começou a ter hábitos diferentes, como de obediência ao Keith e também
de indicar outras pessoas. Isso incluía os amigos dela e os amigos da mãe dela. Olha o perigo. Então, porque você precisava indicar pessoas. Então, ela foi indo. E para crescer também, eles chamavam de estágio não remunerado. Então, você fazia diversas atividades dentro do lugar e você não recebia nada. Até mesmo a limpeza, tá? Então, muitas menininhas ali super ricas que nunca tinham lavado um copo na vida estavam fazendo faxina pro Keith Raniere de graça, tá? Então elas trabalhavam por anos, cuidando de tudo para não ganhar nada, só com o intuito de crescer e mudar de faixa. Então quando alguém mudava de faixa, era feita uma festa, um grande estardalhaço para poder despertar isso no outro. Caramba, eu sou inferior, eu não consigo trocar de faixa. E os anos iam se passando. Quando chegou mais ou menos aí 2 anos que a Índia estava dentro desse esquema da Nixon, ela não deixava de perceber, por exemplo, todo o desempenho que a própria Alison Mark tinha dentro da Nexon. E esse desempenho da Alison Mark deixava ela ainda mais com vontade de ser mais proativa, trazer mais pessoas. A Alison estava sempre feliz e ela estava sempre com o Keith Raniere. E isso era uma coisa assim simplesmente esplêndida, né? Então, você tá lá com o chefe e o dono da P toda. Então, aí o que aconteceu no meio disso? Aquilo, e ela não conseguia subir, e ela ia tendo mais problemas. Aí eles mandavam ela pra AES. Vai lá, vai ressignificar lá, vai lá explorar o significado lá. Vai filha, paga lá e senta lá com a Nancy, pra ela mexer com a tua cabeça de novo. E assim foi indo. Só que essa menina, gente, quando ela entrou, ela tinha 19 anos. Então, ela era muito garota, ela era muito nova e, enfim, ela ainda estava muito suscetível. A mãe querendo, né, mas sem forçar que ela saísse daquilo, porque ela não tinha nem ideia de tudo que acontecia. A Índia não contava tudo pra ela, pra Kathleen. E a Kathleen ficou ali observando a filha entrar no buraco sem poder fazer nada. Até que teve uma hora que eles disseram que, bom, tinha que trabalhar mais, tinha que fazer mais, precisava de mais, sempre precisava de mais, nunca era o suficiente. Bom, até que um dia um médico também, chamado Porter, ele ficou muito interessado na questão do garoto, que tinha se curado então da síndrome de Tourette, e ele começou a fazer experimentos. Ele levava aquelas toucas cheias de eletrodos para poder medir e fazer experiências com as pessoas. Então, ele queria saber qual era o impacto que a Nancy tinha na mente das pessoas, que o Keith Raniere tinha e que ele tinha. Então, ele pegava as mulheres, colocava em uma sala com aqueles eletrodos e colocava as piores cenas possíveis para essas mulheres assistirem, porque ele queria conferir como o cérebro delas reagia a tudo aquilo. Então ele ficava assistindo enquanto essas mulheres viam as maiores perversidades que você pode imaginar. E as mulheres entravam, muitas vezes tinham colapsos, elas entravam em situações que elas acabavam tendo convulsões. Essas mulheres eram tiradas de lá e ninguém mais nem ficava sabendo. Isso tudo aconteceu com esse médico aí, com esse Dr. Porter, que acabou entrando para tentar fazer o experimento dele. Isso foi feito sem nenhuma supervisão, sem ninguém, sem nada formal, gente. As coisas não funcionam assim. Você não sai fazendo experimento com o cérebro dos outros sem ter ninguém por trás responsável por aquilo. Não, ele começou a fazer aquilo e o que deixou era uma diversão para eles verem aquilo. Bom, então esse Porter começou a fazer isso e você tinha que ir, tá? Você não podia se negar, ou você então tinha algum problema e ia ter que ir lá fazer uma AES. Começaram a aparecer pessoas então que disseram que uma moça havia sumido no Alasca e que essa moça tinha então participado de uma terapia com a Nancy e depois disso essa moça havia se suicidado no Alasca e deixado um bilhete: não procurem o meu corpo. Bom, essa moça tinha frequentado por um tempo a Nexon de lá do Alasca. Até então ela era uma mulher que tinha doutorado, era uma mulher extremamente inteligente, até que ela começa a frequentar a Nexon e do nada a mulher se matou, ninguém nunca achou o corpo, ninguém nunca foi investigar. E aí as coisas começaram a aparecer, mas apareciam esporadicamente. E as pessoas acabavam esquecendo dessas coisas. Como essas coisas eram estranhas. Tipo, não procurem meu corpo, mas algumas pessoas chegaram a procurar, ninguém nunca encontraram. E quando essa história surgiu na Nexon, o Keith disse o seguinte: isso é uma grande besteira. Ela está bem e ela está vivendo no Novo México. Ninguém mais discutia. Afinal, foi o Keith
Quem disse? Quem vai desdizer? Não tem como. Ele disse, ele disse. A Alison Mark, onde entra a Alison Mark? Talvez na esfera mais grotesca de dentro da Nexum. O tão querido, amado e celibatário Keith Raniere, no fundo, estava criando uma seita de escravas sexuais. E quem encabeçava isso? Quem era a mulher que estava fazendo isso? Alison Mark. Por muito tempo as pessoas não sabiam até que ponto, então, a Alison Mark, ela era envolvida em uma sociedade secreta dentro da Nixon, mas que não era secreta não, que chamava Dolls, a sociedade que marcava as mulheres quase que a ferro quente. E isso foi o que trouxe tudo à tona, mas isso durou por muitos anos e a Alison Mack era a cabeça da situação toda. Ela era a única? Não, tinham outras pessoas, mas a Índia, por exemplo, vai cair na mão da Alison Mack. E a Dolls, ela já estava recrutando mulheres. A própria Alison Mack, ela já tinha sido recrutada, ela já estava trabalhando para isso, só que a Dolls funcionava diferente e, teoricamente, a Dolls era um grupo secreto. Então, ninguém sabia daquilo. Então, para você ficar sabendo, para a Alison Mack te contar, você tinha que dar alguma coisa para ela. E essas coisas chamavam garantias. Essas garantias você entregava para ela. E essas garantias eram segredos de família, senhas de alguma conta em algum lugar com muito dinheiro. Por exemplo, vídeos familiares onde aconteciam coisas perturbadoras. Fotos explícitas do seu corpo sem roupa. Coisas que poderiam te destruir caso você abrisse a boca. Então, para você saber, só para você saber que a Dolls existia, você precisava dar uma garantia. Então, a Alison Mack começa a ficar perto da Índia e começa a perceber que ela está cansada, já está lá há anos, iam fazer 5 anos, mais de 5 anos, que ela estava tentando os cursos, ela estava fazendo e se empenhando, e ela já estava muito cansada. Então, o que acontece? Ela vira e diz, qual é o seu problema, Índia? E ela diz, Alison, eu não consigo progredir. Então a Alison diz para ela, eu posso ajudar você, existe outra forma, existe um grupo secreto dentro da Nixon que é só de mulheres e você pode participar dele, eu posso te contar o que é, mas você precisa me dar uma garantia. E a Índia dá essa garantia para Alison e parece que era um segredo cabeludo da família dela, porque ela morre de medo que isso venha à tona. Então, quando ela entrega isso para Alison, ela se torna então a escrava da Alison. A Alison passa a ser a mestra da Índia e a Índia passa a ser a escrava da Alison. E como isso funcionava? Esse sistema de mestre-escravo era normalizado dentro da Dolls, principalmente pela Alison, que já trabalhava dentro da Nixon dando vários cursos, então ela era teoricamente uma pessoa confiável e a própria Índia confiava muito nela, então achou que a Dolls era uma coisa boa, era um grupo só de mulheres que dizia que tinha esse sistema escravo mestre para que você conseguisse ter o seu autocontrole. Mesmo que você estivesse sendo controlado por outra pessoa, você aprendia a ter algum tipo de obediência e também dar valor, depois que aquilo terminasse, a sua liberdade, a sua vida e tudo mais. Só que a coisa foi passando do limite. Esses treinamentos, por exemplo, quando a pessoa virava uma escrava, elas tinham já que se mudar para a sede da Nixon, que era em Albany. E lá dentro, elas podiam fazer basicamente tudo o que elas quisessem com as escravas delas. A Alison Mack, ela fez muita coisa com a Índia, entre outras mulheres. Mas a Dolls era uma coisa absurda e a Alison amava fazer parte daquilo. E só quem viu pode dizer o quanto ela amava. Quando vocês souberem o que acontecia dentro da Dolls, eram as coisas mais absurdas que vocês podem imaginar. É de revirar o estômago, mas vai ficar para uma segunda parte do vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito, mas muito grande, ninguém vai querer assistir. Então, eu vou parando por aqui e peço para vocês que deixem o like de vocês mais uma vez e que me acompanhem, então, para a segunda parte, porque vai até o fim essa história, tá? Vai até o fim mesmo, então fiquem comigo que a gente vai saber a história toda e com nomes, tá? Porque esse negócio de ficar deixando o nome de lado não funciona.
Então eu vou contar para vocês agora na segunda parte. Então, para quem vai deixar a segunda parte para amanhã ou para depois, um beijo, mas para quem vai ficar aqui comigo, vamos para lá para a segunda parte, mas eu acho que é importante assistir um seguidinho do outro, tá bom, gente? Então, vamos para lá. Beijo para quem vai e para quem fica. Bora começar.